A paz do Senhor, o povo de Deus, tudo bem com vocês? Até aqui Deus nos ajudou, até aqui Deus nos sustentou, até aqui foi a poderosa mão do Senhor Jesus. Tô com um problema na minha boca de rachadura e passei um cremezinho labial, eu acho que tá aparecendo aí pra vocês, e isso tem doído muito, misericórdia. Peço a vocês as vossas orações pela minha vida, pela minha casa. Creio que todo ataque do inferno, todo ataque do inimigo, todo ataque do adversário, o Senhor transformará em bênção e nos dará a vitória. Amém? Glória a Deus. Mas hoje eu estou aqui para contar um testemunho da parte de Deus para a tua vida. E eu sei que o Senhor vai falar o teu coração de uma forma poderosa. São através de testemunhos que nós podemos contemplar que o nosso Deus, ele não muda e ele continua sendo fiel para com as nossas vidas. Só que antes de eu contar esse testemunho, eu queria deixar uma palavra que se encontra lá em Isaías 55, 8 e 9, que diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os pensamentos do Senhor para a nossa vida são maiores do que os nossos próprios pensamentos. Porque Ele não pensa como nós pensamos. Nós temos mania de pegar as coisas e diminuir, achando que o Senhor não é capaz de fazer. E eu quero lhe dizer que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que você pede, do que você imagina, do que o que você pensa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu quero contar algo do que Deus, Ele faz, do que Ele vai fazer, porque Ele continua sendo. Há 3 anos atrás, no mês de agosto, eu sempre fechava todas as minhas agendas. Como assim? Cristiano, não abra minhas agendas no mês de agosto, porque eu vou viajar. Eu vou viajar com a minha família. E Cristiano tá certo. Ela bloqueava todos os dias de agosto, porque no dia que eu encontrasse uma passagem barata, era aquele dia que eu iria viajar. Então, por isso que as agendas de agosto ficavam todas bloqueadas, porque eu não sabia a data. Era na data que encontrasse as passagens. Só que eu bloqueava todos os anos e nunca viajei. Mas com ato de fé, sempre eu bloqueava. Por quê? Porque em agosto é aonde esse país, ele tem neve. E mais ou menos há 3 anos atrás, lá no grupo do Telegram, Deus usou a Larissa. E ela diz assim: o Senhor não permitiu você ver a neve na Suíça, porque Deus nos levou e nos presenteou através da vida da Débora para a Suíça. Débora nos presenteou e ali nós conhecemos a Suíça através da vida dela. Mas não era inverno e nem era primavera, era outono. E nós não vimos a neve.
E lá no grupo do Telegram, o Senhor falou com a Larissa. E a Larissa falou, todo mundo que estava lá, tem várias irmãs que estavam lá e viram isso há 3 anos atrás. O Senhor não deixou você ver a neve, porque não era só você que iria, porque não é um sonho só seu. Toda a sua família, quando você for conhecer a neve, toda a sua família vai com você. Para quem tá nos grupos há bastante tempo, sabe que o meu sonho era conhecer a neve. Eu sempre, assim, tive poucos sonhos em relação a mim, sabe? Em relação a mim, em relação a coisas carnais, poucos sonhos demais. Os meus grandes sonhos têm a ver com o reino de Deus, tem a ver com o Senhor. Pra você ver, se você me perguntar assim, qual é o seu sonho hoje? O meu sonho hoje é ter uma top pick pra igreja, uma chácara, pra igreja, um ginásio pra nós fazer nossa conferência. Esses são os meus sonhos hoje. Então eu tenho poucos sonhos relacionados a mim mesmo. Só que desde pequeno eu sempre tive um sonho de conhecer a neve. Então sempre eu pedi pra Cristiana bloquear o mês de agosto. E 3 anos consecutivos ela bloqueou. E ela sabe disso porque ela é minha testemunha. Só que nunca dava pra gente ir. Até porque a promessa de Deus não era só eu ir. A promessa de Deus era levar eu e a minha família. E ali eu disse, eu recebo, Lari, em nome de Jesus. Mas dentro do meu coração está difícil para eu e o Tiago. Imagina eu ter que levar mais as 2 crianças. E do nada, irmãs, eu não estava procurando nada. Mas do nada apareceu uma promoção. Apareceu uma promoção no site. Como meu esposo tinha levado um golpe de uma passagem que ele ia resolver uma situação em outro estado, e ele levou um golpe porque comprou no site, naquelas promoções relâmpago que aparece, aí a gente ficou bem assim esperto. Aí a gente não foi naquele site ali que apareceu a promoção. A gente baixou o aplicativo onde a gente sempre compra passagem, só que lá também estava a promoção. Então aquela promoção era verdadeira. E eu disse, Senhor, mas eu não tenho como comprar. Porque para mim o valor é muito, muito caro para mim comprar. E também eu não tenho esse valor no cartão. Mas se passar, na fé, eu disse que vocês iam rir e chorar. Mas se passar é porque o Senhor está neste negócio. Por que apareceu uma coisa que eu não estava esperando? No mês que eu sempre bloqueei, eu vou colocar o meu passo de fé porque o Senhor é Pai. E dali comprei. E passou o cartão. E eu disse, agora o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Como é que eu vou pagar? Não tem, irmã, quando você faz uma coisa, você depois diz, meu Deus, como é que eu vou pagar uma coisa que você comprou? Irmã, no outro dia, eu recebi um áudio de uma irmã que não sabia de nada. A única pessoa que sabia foi a pastora Fernanda, que eu liguei para ela dizendo que eu tinha comprado umas passagens na promoção, que eu tinha pegado e já estava feliz porque eu peguei na promoção. E eu peguei na promoção, mas mesmo assim ainda era caro para mim. Mas eu estava feliz. E daí quando foi mais à tarde, eu recebi um áudio de uma irmã. E dali ela falou assim, irmã, o Senhor falou comigo e eu preciso fazer o que o Senhor falou. Então me passa o número da tua conta. E eu, meu Deus, passei o número da minha conta.
Aí ela fez lá tudo, ela me manda um áudio. Ela disse assim: essa parte aqui é para a escola missionária. E essa parte aqui o Senhor manda dizer para você que é para suas férias e as férias das suas filhas. Eu não sei para onde é que vocês vão. Eu não sei qual é o lugar. Mas o Senhor mandou eu entregar para vocês isso aqui. Irmã, eu chorei tanto. Porque eu vi a fidelidade de Deus. Eu vi a fidelidade de Deus dentro de algo que para muitos não é importante. Mas desde quando Deus falou comigo que o que era importante para mim era importante para Ele, porque se tornava, eu guardei essa palavra dentro do meu coração. E ela colocou ali o valor. E o valor cobria todas as nossas despesas. Só que tinha um porém. Tu vai rir. Diga que eu comprei as passagens sem mala. Comprei as passagens sem mala. Mas, pastora, tu não viu? Eu pensava que tinha uma mala de mão e uma mochila quando eu fui comprar. Só que quando finalizou a compra que eu abri, não tinha. Não tinha mala de mão. Só tinha uma bolsa de mão e não era nenhuma mala. Aí, mas quando eu botei o valor dessas malas, de ida e de volta, eu disse, meu Deus, e agora? Um absurdo. E eu passei a noite sem dormir. Aí eu dizendo assim, Tiago, vai dormir, mulher. Eu tô preocupada. As malas. Aí, disse, vá dormir, homem, amanhã não resolve. Eu disse, não, mas eu tô preocupada com essas malas. E eu não vou deixar que nada estrague o que Deus me deu. Porque eu passei por uma situação muito traumática. Lá na Europa. Sobre mala. Então, eu fiquei com aquilo ali comigo. Então, eu pensava que... Eu não entendi o que o povo dizia da minha mala. Não entendi o que ele estava falando. Eu pensava que eles iam pegar a minha mala. Queria que eu pagasse não sei quantos mil euros por a mala, que não era do tamanho. Então, eu fiquei traumatizada. E daí, aquilo ali me traumatizou. Por causa da mala, eu fiquei pensando na mala a noite todinha. Aí, eu me levantei e vim aqui no corredor. Aí, o Senhor disse assim, vá dormir, mulher. Eu sou um Deus que cuidei de tudo. Tu acha que eu não sou um Deus que vou cuidar da tua mala? Quando o Senhor falou aquilo comigo, aí eu fui dormir. Quando foi de manhã, ninguém sabia de nada. Eu recebo um Instagram de outra irmã. Aí essa irmã diz assim, pastora, Deus mandou eu lhe ofertar para a sua viagem. O Senhor mandou. É uma oferta simbólica. Irmã, diga que era o valor da mala. O mesmo valor da mala. Aí o Senhor falou comigo na hora. Eu não disse para você que eu, Senhor teu Deus, cuidaria da mala e dos detalhes? Eu sou Deus que cuido de detalhe. O Senhor diz, eu sou Deus que cuido de detalhes. Então confia, porque eu, Senhor, estou cuidando de tudo. Aleluia. E o Senhor manda dizer para você
Aquilo que é importante para você é importante para mim. Aleluia. Eu vou operar. Eu vou fazer. Sabe o que foi que aconteceu? Tiago falou para mim assim: amor, as coisas lá são muito caras. Sabe o que a gente faz? A gente tem uma bolsa térmica. E a gente leva essa bolsa térmica e a gente faz sanduíche, essas coisas a gente coloca lá. E a gente almoça sanduíche, essas coisas. Aí eu disse assim, eu vou levar assim a bolsa térmica com as coisas, porque a gente vai ficar muitas horas para subir a serra. Mas eu não vou almoçar sanduíche, não. O Deus que me deu a mala, o Deus que me deu a viagem, é o Deus que vai preparar comida no melhor restaurante. Tu não crê não, homem? Tu acha que Deus vai me tirar lá do Ceará para me levar pro Chile, para me comer sanduíche? Não que não seja já espetacular, porque já é grandioso demais para mim. Mas as coisas do Senhor são melhor e maiores do que o que nós pensamos e pedimos. Quando penso que Deus tinha acabado com a surpresa dele, outra irmã, pastora, estou enviando um mimo para você. Deus está mandando. Eu disse, eu não disse a tu que nós ia comer no melhor restaurante. Porque Deus é fiel. E eu deixo para você. Aleluia. Eu deixo para você. Isaías 55, versículo 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Eu tô indo para o Chile, e eu tô indo patrocinado pelo Deus que faz, pelo Deus que é e pelo Deus que continua sendo. Desde quando eu comecei a fazer live, que eu nunca saí. Eu deixei de fazer 1, 2 lives quando eu tava de saúde mesmo, debilitada, ou quando não consegui entrar aqui mesmo por causa de alguns problemas de estabilidade em plataforma. É a primeira vez dentro de muito tempo que eu tô saindo. E do jeitinho que Deus falou. Patrocinado pelo Senhor. Tudo. E com a minha família, com as minhas filhas. O que nós pensamos é pequeno para o que Deus pode fazer. Porque os pensamentos de Deus, eles são muito maiores do que o nosso. Os pensamentos de Deus são bem grandes. Deus não limita a nossa condição financeira. Deus não se limita ao nosso status, porque Ele é muito maior do que tudo. E eu posso dizer para você, a farinha da panela não se acaba, o azeite não cessa, porque aquele que está derramando o azeite é aquele que vai permanecer, aleluia, com o azeite derramando sobre a vossa cabeça. E eu quero dizer para ti, creia
Porque o Deus que opera, o Deus que faz, o Deus que é, Ele vai fazer, Ele vai operar. E você vai glorificar o nome dele dentro da situação. Sabe o que é que o Senhor me fazia ver? Eu via como se fosse... Não tem aquelas lamparinas? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aquelas lamparinas de azeite. Eu via como se uma lamparina daquela de azeite, ela se inclinasse e derramasse sobre a cabeça de alguém. E esse azeite não cessava. Esse azeite não acabava. Sabe por quê? Porque quando Deus derrama, o azeite jorra e não cessa, porque vem direto da mão dele. E o Senhor manda dizer para você, o azeite que está vindo sobre a tua cabeça, aleluia, ele não vai, aleluia, cessar. Ele vai jorrar, aleluia. Deus vai fazer o azeite jorrar. Ele não vai cessar. Tem muita gente que vai ficar surpreso com o que Deus vai fazer, com o que Deus vai operar e vai dizer como. E eu vou dizer uma coisa para você. Para que todos vejam. Para que todos saibam que a mão do Senhor fez isso. Ok? A mão do Senhor. Foi a mão do Senhor. Não foi a mão do homem. Foi a mão de Deus. E a mão de Deus vai te surpreender. A mão de Deus vai surpreender você. Porque o Senhor diz para você o que era para dar errado. O que era para não acontecer. Eu sou o Senhor que faço dar certo. Eu sou o Senhor que faço acontecer. Tem muita coisa para acontecer ainda na tua vida. Tem muita coisa para ser desenrolada na tua história. E aquilo que precisa ser desenrolado, aquilo que precisa ser moldado, o Senhor vai desenrolar. O Senhor vai fazer. Porque Ele é Deus.